Olá a todos, meu nome é Wagner Lenhert, eu sou diretor executivo do Instituto Millennium e hoje nós temos o prazer aqui, a oportunidade de conversar com dois economistas muito qualificados, com contribuições muito importantes para o debate econômico e debate público no Brasil, Marcos Mendes e Marina Helena. Muito obrigado pela participação de vocês. Especialmente hoje, a nossa ideia é tratar de um paper recentemente publicado pelo Marcos Mendes, o 44º Millennium Papers, que trata do tema muito além das emendas parlamentares, como os estados e municípios estão extraindo cada vez mais recursos do governo federal para expandir suas despesas. Aqui, nesse paper, o Marcos explora as estratégias de repartição de receitas, renegociações de dívidas e outras práticas que têm sido cada vez mais utilizadas pelos entes subnacionais e que, por diversas vezes, acabam ou por mascarar as suas questões de equilíbrio fiscal, pensando especialmente em estados e municípios, e também de extrair recursos do governo federal, que a gente sabe enfrenta aí uma dificuldade muito grande de contenção de despesas na sua própria área de atuação, com as despesas do governo federal, mas que também a isso se soma essa questão envolvendo os entes subnacionais. O tema é extremamente importante, super quente no momento em que se discute por diversos prismas a questão do equilíbrio fiscal, a importância do ajuste nas contas públicas para o desenvolvimento do país, e nada melhor do que ter a oportunidade de conversar com o Marcos e com a Marina Helena sobre esse tema. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos dois e depois a gente já inicia de imediato o nosso bate-papo. O Marcos Mendes ele tem graduação e mestrado em Economia pela Universidade de Brasília e doutorado pela USP. É servidor de carreira da Consultoria Legislativa do Senado desde 1995, especializado em Economia do Setor Público, Finanças Públicas, Política Fiscal e Relações Federativas, e atualmente ele está licenciado e vinculado ao INSPER como pesquisador associado em Políticas Públicas. A Marina Helena é economista, já atuou em instituições como Itaú, Bradesco, Bozano Investimentos, foi secretária de Desestatização e Desinvestimento no governo federal, candidata à Prefeitura de São Paulo em 2024 e também foi diretora executiva aqui do Instituto Millennium alguns anos atrás, minha antecessora aqui, Marina, à frente do Millennium. A gente espera que esse debate seja super produtivo, temos convicção de que vai ser muito rico para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo. Lembrando que esse bate-papo, esse webinário vai estar disponível nas nossas plataformas, especialmente YouTube e Spotify. Então, tanto o pessoal vai poder assistir quanto escutar a nossa conversa aqui. Para começar o nosso bate-papo, eu queria passar a palavra para o Marcos e pedir para ele comentar um pouco sobre o paper, né? Um panorama geral do paper que ele escreveu, que ele produziu, o que te chamou a atenção para escrever sobre esse paper, né? Qual foi o gatilho aí que fez você trabalhar em cima desse paper e os principais pontos, né? Os principais achados aí dessa sua reflexão. Bom, boa tarde, Wagner e Marina. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E também muito satisfeito por ter podido publicar esse artigo através do Millennium Papers. Qual é a ideia aqui desse artigo, né? Quem se lembra lá dos anos 80 e 90 vai se recordar que, naquela época, o grande problema fiscal do Brasil eram os estados e municípios que estavam quebrados. A União nunca teve uma situação de consolidação fiscal, de tranquilidade fiscal, mas naquela época o problema muito maior eram os estados e municípios. E para conseguir resolver a situação dos estados e municípios, foi feita uma grande renegociação de dívida lá atrás, né? Mas o importante dizer como os estados e municípios chegaram àquela situação de crise fiscal. Eles foram ao mercado, tomaram empréstimos internacionais, emitiram títulos da dívida pública, tomaram dinheiro nos seus bancos estaduais e quebraram. E só depois deles quebrarem é que a União
para garantir a estabilidade fiscal e garantir o sucesso do Plano Real, fez uma operação de resgate, digamos assim, ex post, né? Hoje, nós temos uma situação em que os estados e municípios estão expandindo as suas despesas, mas não estão indo ao mercado diretamente financiar essas despesas. Eles já estão conseguindo extrair do orçamento federal, ex ante, os recursos necessários para essa despesa, né? E, com isso, estão jogando a sua expansão fiscal direto na dívida pública federal. Então, a gente não vai ter, de novo, um fenômeno explícito de estados e municípios quebrando, mas nós vamos ter uma deterioração da política da dívida pública federal. E isso preocupa, porque isso torna mais difícil você fazer um ajuste fiscal no país, porque boa parte do orçamento federal está sendo comprometido com recursos para estados e municípios, que, por si, não têm interesse em economizar esses recursos, porque o interesse e os incentivos políticos para fazer ajuste fiscal estão no governo federal, que cabe ao governo federal a estabilidade da moeda, a estabilidade da dívida pública agregada, etc., né? Então, esse é um problema sério, porque você está debilitando a capacidade do país de fazer ajuste fiscal. Quais foram os instrumentos que eu identifiquei? Basicamente 4, né? O primeiro deles é a expansão dos recursos que o governo federal, via orçamento, transfere para estados e municípios, tá? Então, a gente sabe que boa parte da receita é compartilhada com estados e municípios. Tem fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, Fundeb, e vários outros fundos em que um percentual da receita vai para estados e municípios. Isso vem crescendo ao longo do tempo, tá? Várias legislações estão sendo aprovadas no Congresso. Os estados e municípios têm força dentro do Congresso para aprovar essa legislação, para aumentar as transferências, tá? De repartição de receita. Do lado da despesa, tem uma série de despesas também que são tipicamente transferência para estados e municípios. Aí dentro estão as emendas parlamentares, estão famosas, estão debatidas, estão crescendo muito, mais uma vez por força do parlamento de conseguir aumentar esses recursos. Tem legislação recentemente aprovada, como, por exemplo, aquela que obriga a União a cobrir o piso salarial dos profissionais de enfermagem, o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Tem legislação aprovada para compensar desoneração de tributação de ICMS, chamada Lei Candir, que já deveria ter acabado, e os estados e municípios conseguiram prorrogar. Então, tem uma série de despesas que são basicamente transferência para estados e municípios. Então, esse é o primeiro mecanismo. Cresceu muito nos últimos anos. O segundo mecanismo está nas diversas renegociações de dívida, da dívida dos estados e municípios com a União. Lá atrás, eu falei que a União socorreu, refinanciou essa dívida e se tornou credora dos estados e municípios. De 2014 para cá, foram aprovadas várias renegociações, aumentando o prazo, reduzindo o estoque da dívida, mudando o indexador, permitindo alongamento de prazo, várias condições que facilitaram o pagamento, e, com isso, ao pagar menos dívida para a União, sobra mais dinheiro para os estados gastarem. Um terceiro mecanismo que está sendo crescentemente usado é a chamada execução de garantias de dívida garantida pela União. Como é que funciona isso? O Estado ou o município toma um crédito, digamos, no Banco Mundial, em algum banco, com garantia da União. Aí ele não paga essa dívida. A União, que é a garantidora, tem que honrar. Mas a União tem contragarantias no contrato, em que ela pode acionar os estados, tirar dinheiro do fundo de participação, por exemplo, para se ressarcir. Os estados estão entrando na justiça, estão conseguindo bloquear a execução dessas contragarantias. Então, isso é um outro mecanismo. Um outro detalhe, né, que os estados conseguiram negociar o chamado regime de recuperação fiscal, que, mais uma vez, é uma forma de renegociação de dívida,
e quem está no regime de recuperação fiscal não tem essas contragarantias executadas. Então, Rio de Janeiro usou muito esse mecanismo, não pagou uma série de dívidas e a União está pagando. E, por último, o que a gente está observando, um novo movimento de aumento de endividamento. As autorizações para endividamento de estados e municípios a partir de 2023, elas decolaram, tá? Aumentaram muito. E aí o detalhe é que a institucionalidade de endividamento de estados e municípios no Brasil é a seguinte: a União tem que, o Tesouro Nacional, por delegação do Senado, tem que autorizar essas operações. E, ao mesmo tempo, o Conselho Monetário Nacional bota um limite de exposição dos bancos a operações com estados e municípios. E ambos os limites, tanto da União para o endividamento quanto do Conselho Monetário de exposição dos bancos, foram flexibilizados nos últimos anos, de modo que os estados e municípios estão se endividando cada vez mais. A seguir o método que está acontecendo, quando essa dívida vencer, eles vão empurrar esse passivo para a União mais uma vez. Então, através desses 4 mecanismos, eu estimei que os estados e municípios, na comparação com o que era a vida deles em 2015 com 2024, eles conseguiram abrir 4% do PIB de espaço para gastar mais. Isso é muito espaço, né? Isso é capaz de desarrumar as finanças agregadas do país de uma forma substancial. E olhando os dados, de fato, eles já aumentaram em 2,5 pontos do PIB as suas despesas. Então, nós temos, efetivamente, uma situação em que a deterioração da responsabilidade fiscal ou do equilíbrio fiscal dos estados e municípios está comprometendo o equilíbrio fiscal da federação. Excelente. Marina, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente iniciar aqui o bate-papo, depois a gente vai fazendo as perguntas e vai conversando a respeito, mas eu queria que você fizesse a sua primeira manifestação agora. Não, perfeito. Parabéns, Marcos, pelo excelente estudo. Isso é bem interessante, né? Primeiro mostra, a gente já está numa situação terrível, né? A gente está no nível mais alto aí de endividamento público, com elevada carga tributária, né, comparada com nossos pares, elevada taxa de juros, né, tudo aquilo que a gente já sabe. O Brasil é sempre um país em que o governo gasta muito, isso está por trás de por que a gente não cresce, e você fala disso muito bem. Então, e é impressionante ver, esse seu estudo me chamou bastante atenção, porque mostra que esse aumento de gastos que a gente realmente viu, né, na última década, ela, no final das contas, veio de estados e municípios e não do ente do governo federal. Então, tem essa apropriação aí dessas receitas por esses entes. Tem um lado que eu queria discutir um pouco sobre isso. Eu sou entusiasta do federalismo. Eu acho que quanto mais receitas e despesas forem feitas a nível local, melhor, né? Eu não gosto muito dessa ideia que Brasília lá, o burocrata lá atrás vai decidir o que é melhor para a cidadezinha, o que é melhor para a população de determinada região. Então, não necessariamente, né? E aí eu pego até um dado seu aqui, né, que mostra que quando a gente olha a despesa primária do governo central, a gente hoje estaria em torno de 17, era 18, né? Então cai um ponto. Por outro lado, de estados e municípios sobe ali, né, de 19,7 para 22,2. Então, sobe ali 2,5 pontos, né? Então, tem essa diferença. Cai um pouco o federal e aumenta o municipal e estadual. Eu, necessariamente, quando olho isso de um dado agregado, não necessariamente acho que é ruim essa substituição, vamos dizer assim, né? Óbvio que o crescimento do total é bastante preocupante, dada essa nossa fragilidade fiscal. Mas eu imagino e era isso que eu queria que você falasse um pouco, se a transparência de tudo isso, né? Porque, lógico, depois é muito mais difícil você fazer um ajuste fiscal dessa maneira, né? E quão transparentes são esses gastos, porque cada ente deveria ter a sua, vamos dizer assim, o seu papel, né? Se a gente hoje em dia tem no Congresso Nacional, em Brasília, a decisão do que deve ser gasto na cidadezinha, né,
X do Brasil, é complicado isso. E o segundo lugar, se essa repartição também se dá de maneira, vamos dizer assim, justa, né? Porque a gente sabe que, bem ou mal, a representação no Congresso Nacional está muito distante da nossa representação, né, populacional, né? Então, por exemplo, São Paulo acaba sempre ficando muito mal nessa história, porque a gente tem o mesmo número de senadores e, em relação a deputados, muito menos do que aquilo que a gente deveria ter. Então, eu fico preocupada deles estarem alocando recursos, sabe, tão direcionados para projetos tão específicos, a gente vê isso, e tem todas essas questões. Então, eu queria que você tratasse um pouco dessa questão de transparência e também dessa questão, vamos dizer assim, de justiça, né, nessa distribuição de recursos. Bom, vamos lá, Maria, são vários pontos, né? Eu vou pegar o teu primeiro ponto, que é a questão da descentralização, né? Existe um princípio que é sempre melhor você descentralizar as políticas públicas, né? Porque cada localidade conhece as suas especificidades, as suas necessidades, e pode adequar o desenho da política pública para as suas necessidades locais. Isso é um princípio válido. Agora, a gente tem que ver quais são os incentivos que existem nesse desenho, porque o que a gente tem no Brasil hoje é um modelo em que aponta, né, o município, o Estado gasta e joga a conta toda para o governo federal, né? Então, não tem um balanceamento entre benefícios e custos de cada política pública. Você deveria ter lá na ponta o custo de arrecadar e pagar o custo político de estar arrecadando tributos, né? Para balancear os custos e benefícios do que se está gastando. O que a gente tem é um sistema no Brasil em que você centraliza a arrecadação no governo federal e depois transfere para os governos estaduais e municipais. Então, não existe praticamente o custo político de arrecadar esses recursos junto ao seu eleitorado. Isso estimula um comportamento de expansão de gastos, porque, entre aspas, são os outros que estão pagando a conta da política pública que eu estou fazendo aqui para os meus eleitores, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia genérica de descentralização, porque ela pressupõe algumas condições que geram os incentivos corretos. Eu costumo dizer que, no Brasil, o federalismo, em geral, se você vai olhar a teoria de federalismo, ela tem duas vertentes que se complementam, né? A cooperação e a competição. Eu costumo dizer que no Brasil, onde a gente tem que cooperar, a gente compete. E onde a gente tem que competir, a gente coopera, né? Então, por exemplo, você tem que cooperar num sistema unificado de saúde, né? Então, você tem que ter um SUS muito bem desenhado, muito bem distribuído pelo território nacional e coordenado do centro para que as políticas façam sentido. O que a gente está vendo é uma profusão de emendas parlamentares que cada parlamentar bota um hospital onde quer, bota um posto de saúde onde quer, e em vez de coordenar, estão competindo por recursos públicos de forma pouco organizada, né? E nas dimensões em que a gente tem que competir, né, que você, por exemplo, ser mais eficiente para atrair investimentos públicos, ter mais infraestrutura melhor do que o seu vizinho, você procurar ter um sistema de educação, indicadores de educação melhor do que o seu vizinho para atrair investimentos, para melhorar a carreira política do parlamento, do prefeito, etc. Você tem, na verdade, cooperação. Vai todo mundo para o governo federal pedir dinheiro igualmente para a educação para todo mundo, distribuído através de Fundeb e etc. Então,
não é simples você desenhar uma federação que seja funcional e eficiente. Existem muitas armadilhas que podem nos jogar em situações como essa, em que você gasta de forma pouco responsável e joga a conta para um terceiro pagar. É só um ponto em relação a isso, eu senti isso estudando São Paulo, né, para a prefeitura, porque eu fiquei chocada com o aumento de gastos, assim, né? A gente veio de um orçamento, sei lá, de 70 para 110 bilhões em poucos anos, assim. Então, e aí eu fui atrás, né, dessas fontes de receita, e é isso aí que você falou, muito disso é apropriação de receita do governo federal, né? Então, o prefeito vai lá, faz a bondade, né, de fazer esse gasto absurdo. Aliás, eu até vi no seu paper você dizendo que São Paulo foi responsável por 90%, né, da queda do caixa aí nas últimas eleições. Então, é isso, o prefeito acaba ficando com bônus de poder gastar esses recursos, mas não fica com ônus, né, porque não é necessariamente a receita da prefeitura que está subindo, né? Então, a pessoa está pagando imposto lá para Brasília e está recebendo benefício. E o sistema de incentivos importa, né? Importa na vida privada, na dinâmica de mercado e importa na relação entre os entes. Acho que um ponto super importante que o Marcos traz nesse artigo é isso, né? Quer dizer, o sistema de incentivos faz com que os estados e municípios tenham todo o incentivo para aumentar a sua despesa, sem se preocupar com a receita, porque ela vem da União. E aí acaba que o descontrole fica mais fácil, né? Sem os custos atrelados a essa expansão. Então, você ter um sistema que traga os incentivos corretos faz toda a diferença, inclusive na dinâmica federal. Mas um ponto que a Marina levantou ali, Marcos, também, que eu acho que vale a pena, é a questão da gente conversar um pouquinho mais, é sobre a transparência, né? Porque muitas vezes essa expansão do gasto dos entes subnacionais acontece e as pessoas não se dão conta, em função disso que você trouxe no artigo, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão também, sob o ponto de vista da transparência, né? Ou do entendimento das pessoas do que está acontecendo. Antes de responder a questão da transparência, deixa eu voltar um pouquinho para a questão dos incentivos, que é uma questão importante que está por trás desses números que eu trago no paper. Por que os estados e municípios estão conseguindo jogar sua conta para cima da União? Basicamente porque nós temos um sistema de poder e de incentivos no nosso federalismo que está desequilibrado, tá? Isso eu trato num outro artigo que eu publiquei alguns anos atrás, mas que é importante trazer de volta. Que características são essas, né? Em primeiro lugar, é o fato de que estados e municípios têm um poder político muito grande dentro do Congresso. Basicamente porque cada parlamentar, cada senador, cada deputado se elege no município, se elege no estado. Então, levar benefícios para o seu estado, para o seu município, e jogar a conta para o resto do país, é uma estratégia vencedora em termos eleitorais. Então, o resultado disso é que a gente não vê um projeto de lei favorável a estados e municípios que não tramite em tempo recorde, não seja aprovado em tempo recorde no Congresso, né? Aumentos de fundo de participação, perdão de dívida, transferências extraordinárias, pagamento de salário de servidores estaduais, absorção na folha federal de funcionários de ex-territórios, isso aí acontece o tempo todo. Então, assim, o poder político do Congresso, dos parlamentares, dos estados e municípios junto ao Congresso é muito grande. O segundo fator muito importante é que estados e municípios também têm um poder muito grande junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Existe no STF uma tese geral de que os estados e municípios são mais fracos financeiramente do que a União e, portanto, sempre que houver problemas, a União tem que socorrer para que não haja interrupção de serviços públicos nos estados e municípios. Olha, sabendo disso, os estados e municípios sempre vão ter uma administração pouco responsável, porque, em última instância, quando der errado, eles correm lá no STF, abrem um processo contra a União e conseguem empurrar a conta para a União. Então, tem estudos acadêmicos aí que mostram que mais de 80% das ações
que os estados e municípios abrem contra a União, eles ganham ou então obtêm algum acordo favorável, né? Um terceiro ponto importante está no desenho da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o principal instrumento que tenta botar limite no desequilíbrio fiscal de estados e municípios. E qual é o problema? É que todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles são atrelados à receita do estado ou município. Isso gera um problema que a gente chama de limite procíclico. Quando a economia está crescendo, a receita de estados e municípios aumenta, e aí os limites deles ficam mais folgados. Eles podem gastar mais com o pessoal, eles podem se endividar mais. Só que aí, quando a economia, o ciclo econômico reverte, e a economia cai, a receita deles cai, mas aí eles já estão endividados e o pessoal que eles contrataram eles não conseguem demitir. Então, abre uma crise fiscal. Como a economia brasileira é muito volátil, tem muitos ciclos de sobe e desce, toda hora a gente entra numa recessão, isso se repete muitas vezes e cronicamente você tem sucessivas crises em estados e municípios. E um último ponto muito importante é que toda a institucionalidade que a gente criou para limitar estados e municípios foi no sentido de colocar instrumentos na mão do governo federal de impor esses limites, né? O Tesouro Nacional é que verifica os limites, é o Senado que impõe os limites, é o Conselho Monetário que põe limites nos bancos. Isso funciona muito bem quando você tem um governo federal empenhado em fazer ajuste fiscal. Mas quando você tem um governo federal que não está preocupado com isso, não acha isso importante, os limites são afrouxados e você tem mais uma fonte de crise. Então, esses instrumentos e esses incentivos é que estão por trás dessa capacidade dos estados e municípios de, nos últimos anos, deteriorarem as contas. Com relação à questão da transparência que você me perguntou, Wagner, eu diria que até melhorou em relação ao passado. Hoje você tem muitos instrumentos que mostram os números, mais acessível apenas a especialistas, né? Você não consegue, a população em geral não consegue ter noção do que está sendo feito com dinheiro público, se a política é fiscalmente consistente ou inconsistente. E aí cabe a nós, especialistas, fazermos essa tradução, né? Trazermos para o debate público, como estamos fazendo aqui, as principais tendências, né? Me preocupa principalmente tendências recentes como essa das emendas parlamentares, em que elas cresceram tremendamente e há um esforço explícito, muitas vezes, de esconder de onde está sendo feito esses gastos, né? E quem está patrocinando esses gastos. Existe todo esse debate que a gente está vendo aí de orçamento secreto e o STF tentando abrir os números. Então, claramente, esse aí é um ponto de retrocesso na transparência dos dados. Eu tinha uma outra questão aqui, e aí, projetando um pouco mais para frente, eu acho que o objeto do paper ele faz parte disso, mas envolve também algo que você referiu agora, que é o compromisso do governo central, do governo federal com o equilíbrio das contas públicas, né? Se você tem um governo comprometido com esse equilíbrio, com uma maior austeridade, as coisas tendem a funcionar melhor. Quando o governo não está preocupado com isso, você tem problemas graves como o que a gente está passando agora. E aí a minha pergunta vai no sentido de como é que você enxerga o impacto de longo prazo desse que você coloca desse socorro ex ante, né, ou desse movimento de antecipar ou de passar as receitas antes que estoure o desequilíbrio fiscal dos estados e municípios, e também da própria questão dos limites aí de endividamento do setor público de modo geral, né? A gente está num cenário aí de crescimento expressivo do endividamento, muita preocupação em relação aos próximos anos, né? Se essa trajetória continuar na mesma linha ou com a mesma força, a gente vai ter problemas graves.
e aí muito das estimativas que ele faz é quando vai ter essas estimativas graves, caso não haja uma mudança de política ou a maior preocupação com a agenda fiscal. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E a Marina também. Olhando a dívida do setor público como um todo, a gente tem um quadro preocupante. A gente vai ter, ao longo de 4 anos desse mandato, um aumento da dívida bruta entre 10 e 12 pontos percentuais do PIB, né? Vai alguma coisa de 72% do PIB para 84% do PIB no final do mandato. É um crescimento de dívida muito forte, tá? E aí, quando a gente olha o que é preciso fazer para reverter esse cenário, gera uma certa angústia, porque, como vocês sabem, metade da despesa primária do governo federal é com benefícios previdenciários e assistenciais que estão atrelados ao salário mínimo. Então, a principal medida hoje de ajuste fiscal seria desvincular os benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo, ou fazer uma política de crescimento do salário mínimo que varia apenas pela inflação, tá? Para segurar o crescimento dessa despesa. Ora, isso aí é frontalmente contrário ao que pensa o atual governo, tanto que ele mudou a política do salário mínimo, que vinha sendo uma política de correção pela inflação, para uma política de fortes aumentos reais, né? Então, você reverter isso é muito difícil, né? Uma segunda linha de políticas também muito difícil e que está encontrando muita resistência são os pontos de reforma da Previdência que não foram aprovados em 2019, justamente por resistência política, e precisam voltar a ser discutidos, né? Como uma regra de aumento da idade mínima na mesma proporção do aumento da expectativa de vida, como igualdade das condições de homens e mulheres, como rever o benefício de prestação continuada, como rever os critérios de concessão de aposentadoria rural. Foram todos pontos que não passaram, tiveram resistência política na reforma anterior. E aí, quando a gente vai para o assunto do nosso artigo, que são as transferências para estados e municípios, a agenda é igualmente espinhosa, né? Como é que você vai abrir uma discussão, por exemplo, de redução de emendas parlamentares depois que elas foram aumentadas? A resistência no Congresso é enorme. Como é que você vai discutir voltar atrás no aumento do Fundeb, no Fundo da Educação Básica? Como é que você vai conseguir aprovar que o Fundo Constitucional do Distrito Federal não cresça vinculado à receita da União, tem uma outra regra mais racional de ajuste? Tudo isso é agenda de muita dificuldade no Congresso Nacional, e, ao mesmo tempo, eles são pontos essenciais para você tirar a trajetória da dívida pública da direção explosiva em que ela está caminhando. Arina. Queria aproveitar um pouco desse ponto. Eu sempre faço essa conta e atualizo, sabe, Marcos? E hoje, meu filho Theo, de 1 ano, já deve 42 mil reais, né? Que é o que nós devemos, cada um de nós aí, quando a nossa dívida. A gente vai esquecendo, é bom colocar em números práticos, né? A pessoa ali, para ela entender qual que é essa bucha que a gente tem que pagar. Se a dívida não chegar nesse patamar, né, de 84%, é por um outro problema, por conta de inflação alta, né, que também não é bom. Então, a gente sabe que a gente está realmente numa situação muito difícil. E aí, a minha pergunta para você também, que eu queria que você explorasse um pouco, é a questão da justiça nessa repartição de recursos, sabe? Porque quando a gente fala de federalismo, você tem razão, você tem que alinhar bastante a questão do custo e do benefício. Então, a pessoa tem que sentir que ela está pagando o imposto tal e ele está indo exatamente para cá. E ela consegue avaliar a qualidade desse gasto, né? Eu gosto de dar um exemplo, né? Eu levei um susto aqui em São Paulo quando eu descobri que as escolas públicas custam, em média, mais caro que as escolas particulares na cidade. R$ 1.650 por mês, assim, é uma coisa louca, né? E as crianças não sabem nem ler nem escrever. Então, assim, quando você olha esse tipo de coisa, eu acho que é o tipo da informação que faz a pessoa entender, puxa vida, então meu benefício é esse?
Então, eu acho que tem esse problema grave com tudo isso que você fala, que é quando o Congresso também toma tantas decisões assim, a gente sabe que o Congresso não é um voto por um representante, né? Isso não existe. Então, tem estados muito subrepresentados, como é o caso aqui de São Paulo. E agora, com a ampliação, né, do número de parlamentares que eles propuseram, vai ser pior ainda. Então, São Paulo, sei lá, deveria ter 112 deputados, com essa mudança deveria ter 116 e tem 70. Qual que é o problema disso para mim? É que na hora da redistribuição desses recursos, fica muito distante aquilo que você paga em relação ao que você recebe. Por outro lado, estados do Nordeste com baixíssima população, tem lá 2 senadores, né, um número grande de deputados que acabam aprovando todas essas transferências, né, de que a gente está falando aqui. Então, eu vejo que cada vez mais a gente tem a distância entre custo e benefício, né? Não só por essa questão dos entes estaduais, municipais estarem se apropriando e não estarem ali cobrando imposto, mas por todo o resto, né? De como é que a gente trata essa questão. E no final das contas, é isso, é tudo aprovado pelo Congresso Nacional. A gente sempre acaba no mesmo ponto, né? O STF, o Congresso Nacional, a gente às vezes perde isso. A gente fica, quem vai ser o próximo presidente? Mas será mesmo que é ele que decide? Porque no final das contas, tudo passa por lá, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa justiça, sabe? De você sentir ali que está pagando e o resultado disso, né? O que a gente pode fazer para que isso fique mais claro? Bom, em primeiro lugar, quando você tem um excesso de transferência para estados e municípios, como você tem no Brasil hoje, inclusive com o aumento das emendas parlamentares, você diminui a necessidade de o prefeito lá na ponta cobrar o IPTU, né? Porque o que ele vai perturbar o eleitor dele, criar um desconforto para o eleitor dele, cobrar o IPTU e o ISS, ele pode ter um dinheiro com menor custo político vindo de emenda parlamentar, vindo de outra transferência federal. Esse é um ponto, né? Com relação a essa questão de desequilíbrio de representação e transferências entre Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, a gente tem que ver 2 aspectos aí, né? É verdade que você tem uma sobre-representação do Norte e Nordeste, com isso, no Congresso, e com isso você dá muito impulso às chamadas políticas de desenvolvimento regional, né? Transferências, Fundo Constitucional de Desenvolvimento, e uma série de transferências não obrigatórias com essa finalidade. Mas, por outro lado, se a gente olhar o modelo de desenvolvimento do Brasil nos últimos 70 anos, baseado em proteção da indústria, substituição de importação, fechamento para o comércio internacional, isso privilegia tremendamente empresas no sul-sudeste do país, que estão localizadas no sul-sudeste. Então, a gente tem um jogo, né, em que 2 erros não fazem um acerto, né? Então, uma série de políticas protecionistas e de subsídio, de gastos tributários, que favorecem excessivamente o Sul-Sudeste, e uma série de transferências e políticas compensatórias de desenvolvimento regional que favorecem o Norte e Nordeste, né? Ambas ineficientes. E aí, no meio do caminho, a gente tem um experimento que mostra que existe um outro caminho, que é o que aconteceu basicamente com a região centro-oeste, que, através do agronegócio, tem conseguido aumentar a sua renda. É a única região das 3, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o Centro-Oeste é a única que está conseguindo convergir a sua renda per capita para a renda per capita do Sul-Sudeste. E não é por conta de política pública, não é por conta de política de desenvolvimento regional, mas sim por conta de um modelo econômico que, baseado no comércio internacional, né, na exploração de vantagens comparativas do agro, e a parte de políticas públicas que existe foram as políticas públicas que deram certo de ciência e tecnologia,
que permitiram aumentar a produtividade da agricultura e tornaram o Centro-Oeste um competidor de peso no mercado internacional. Então, a gente vê que existe outro caminho para aumento, para o desenvolvimento regional, para o crescimento do país e para o aumento da renda, que não seja baseado em subsídios, em proteção ou em políticas explícitas de tentar fomentar o desenvolvimento econômico através de recursos públicos, que é basicamente a experiência que a gente está vendo aí no Centro-Oeste. Marcos, eu tenho a gente está falando dessas disfuncionalidades, né, da repartição do orçamento, da aplicação dos recursos, enfim, no país. Olhando para fora, a gente tem outros países que sofrem do mesmo mal, é algo muito nosso, assim, muito particular, essas disfuncionalidades. Você já olhou outros modelos que têm disfuncionalidades semelhantes ou olhar um pouquinho para fora do país, assim? Olha, em todo o país você tem um conflito básico quando se trata de orçamento público, de lobbies que representam interesses localizados quererem pegar para si um pedaço do orçamento e se organizar para isso, né? Então, quando você tem um grupo pequeno de pessoas, você tem um baixo custo de organização dessas pessoas ou empresas, e o benefício delas de se organizar é muito grande, porque elas conseguem um pedaço grande do orçamento, elas vão se organizar para isso. Ao passo que a população em geral, que paga a conta, está desmobilizada. Então, imagina se falarem para você que você vai pagar 50 centavos a mais em todos os produtos que têm aço, porque o Congresso aprovou uma legislação que vai aumentar o custo do aço. Você não vai se mobilizar por causa de 50 centavos a mais. Mas os produtores de aço vão ganhar milhões com isso, com esses 50 centavos a mais. Então, os produtores de aço se mobilizam e a população como um todo não se mobiliza. Isso acontece em todo lugar do mundo, né? Então, qual é a diferença? A diferença é que, uma vez reconhecendo esse problema e havendo filtros na sociedade, um debate na sociedade, no sentido de evitar apropriações do orçamento, vão sendo criadas instituições. Então, vão sendo criadas regras e mecanismos para evitar esse tipo de procedimento. Então, na área orçamentária, por exemplo, as melhores práticas orçamentárias, que estão nos países mais desenvolvidos da OCDE, é o que eles chamam de marco fiscal de médio prazo. Então, são regras desenhadas em que, por exemplo, o ministro da Fazenda, que é o que tem o maior incentivo em ter equilíbrio fiscal, tem um poder maior em determinar o volume de despesas do orçamento, tá? Então, ele exerce um poder de cima para baixo, impondo uma restrição orçamentária muito forte sobre o restante do governo. E vão sendo criadas regras para evitar que interesses particulares se sobreponham aos interesses coletivos, que aquele interesse de curto prazo, de fazer gasto para a próxima eleição, seja subordinado ao interesse de longo prazo do país. Então, vão sendo criadas uma série de regras. O que tem acontecido no Brasil é que a gente está evoluindo nesse sentido. A gente está cada vez mais permitindo que os interesses particulares pendurem a conta no orçamento geral para a população como um todo pagar, né? Então, por exemplo, você tem ao longo do tempo um enfraquecimento das regras da lei de responsabilidade fiscal, você tem ao longo do tempo um enfraquecimento dos limites de remuneração no setor público, em especial no Poder Judiciário. Você vai tendo leniência com relação a casos de corrupção que são detectados e não são devidamente punidos. Então, tudo isso vai criando um ambiente de permissividade em que o interesse coletivo vai perdendo a briga em relação aos interesses particulares organizados.
Marina, mais algum ponto, consideração aqui, pergunta para o Marcos? Eu queria só uma, se me permitir aqui. Claro, vamos lá. Claro que você pode trazer o seu paper, mas você fez um livro para não esquecer, né? Que você fala, talvez, dos nossos maiores desastres em termos de política econômica. Mais recentemente, você elaborou aí, coordenou, né, um outro de boas políticas públicas, né? Eu acho que você falou um pouco do que o Brasil deveria fazer em termos de dever de casa, né, questão do salário mínimo, enfim, e outros pontos. Mas eu queria que você contasse um pouco do que a gente está repetindo agora, que você julga que são os nossos piores erros, né? Se você pudesse citar, sei lá, uns 3, assim, que é inacreditável que a gente esteja fazendo isso outra vez, Marcos. Primeiro, me permite uma coisa curiosa, né? Por conta de um trabalho que eu estou fazendo, eu estou revendo uma série de manchetes de jornal antigos relativos à questão fiscal, e eu me deparei lá com uma declaração do Lula no jornal de 2017, em que ele dizia: eu vou voltar ao governo e vou desfazer tudo que o governo atual está fazendo e vou refazer tudo que eu fiz, né? E ele está realmente cumprindo a promessa, está refazendo todas as políticas que foram feitas lá no Lula 2 e que compuseram um conjunto de políticas bastante prejudiciais, né? E que estão voltando agora. Então, por exemplo, proteção e fechamento do comércio internacional, por exemplo, com políticas de exigência de conteúdo local mínimo para conseguir financiamentos subsidiados em banco público. O que é o conteúdo local? Você vai construir uma máquina, você tem que comprar as peças e equipamentos dessa máquina na indústria local. O que isso acontece? Você acaba, como essa indústria que vai te fornecer, ela está protegida, ela vai te cobrar mais caro e você não vai ter acesso a insumos mais baratos e de melhor qualidade no exterior que você poderia importar. Então, cria uma cadeia de produção pouco produtiva de bens de pouca qualidade, porque você não pode importar seus insumos. Toda essa política de subsídio, esse plano Indústria Brasil, que está colocando aí uma série de subsídios, mais uma vez, para tentar, com dinheiro público, fazer segmentos da indústria manufatureira nacional que não são competitivos sobreviverem. Mais uma vez, isso gera baixa produtividade, preços altos e pouca capacidade de exportar, de se conectar na economia internacional. Na área de finanças públicas, eu já falei, um desastre muito grande, um desequilíbrio, uma perda de controle, com uma política de salário mínimo inconsistente, com o retorno da vinculação dos gastos mínimos de saúde e educação à receita, que isso, a princípio, as pessoas achavam vai mais dinheiro para a saúde e educação, isso é muito ineficiente, isso gera muito gasto mal feito e, efetivamente, não melhora as condições de saúde e educação. Então, é um retorno a um modelo que basicamente acredita que o crescimento econômico é conduzido pelo Estado e é conduzido através de, principalmente, financiamento de banco público subsidiado. Então, estão aumentando também as linhas de crédito subsidiado através de BNDES, de Caixa Econômica e etc. Está tendo um prejuízo muito grande a transparência das contas públicas, porque estão fazendo uma série de despesas por fora do orçamento. Por exemplo, o programa Pé de Meia, que deveria estar no orçamento, está sendo feito por fora, né? Toda a política de querer, mais uma vez, pela quarta vez, consolidar uma indústria de produção naval no Brasil, que a gente não tem condições de fazer, a gente não tem capacidade, não tem escala, e principalmente com o grau de fechamento da nossa economia, a gente não consegue comprar insumos para ter estaleiros que sejam eficientes. Então, mais uma vez, está a Petrobras botando um monte de dinheiro para comprar navios nacionais feitos pelos estaleiros
brasileiros. Eu diria que, basicamente, está sendo repetida toda a agenda do Lula 2 e Dilma, ainda que numa escala menor, porque a sociedade, da primeira vez, foi apanhada de surpresa e não percebeu as manobras e os erros das políticas que estavam sendo cometidas, e isso foi feito de uma forma aberta. Então, por exemplo, o BNDES chegou a ter liberações de recursos de mais de 4% do PIB. Hoje está em 1 e pouco por cento do PIB, mas subindo. Então, hoje, você está fazendo um mini Lula 2, Dilma 1, por conta de alguma reação que existe na sociedade. A gente está encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Tem uma pergunta que eu queria fazer, mas eu sei que essa pergunta é uma pergunta que demandaria um outro webinário de 50 minutos para a gente debater. Alguns pontos você já passou, acho que nessa última resposta ao questionamento da Marina, Marcos, mas tem uma reforma, a gente fala muito, né, das reformas necessárias, reforma tributária era uma, de certa forma foi feito, aí tem críticos e entusiastas da reforma, mas era uma reforma importante, né, reforma administrativa, e a gente tem também uma reforma que é extremamente importante, especialmente considerando essa questão dos desafios fiscais que o país enfrenta e que não é tão debatida, pelo menos não no grande público. Eu sei que entre os economistas é algo importante, que é a reforma do orçamento, né? Porque a gente tem essa questão envolvendo o ponto que você trouxe aqui dessa relação com os entes subnacionais, a gente tem o empossamento em fundos, a gente tem a questão das vinculações com o salário mínimo, a questão envolvendo as despesas obrigatórias que precisam ser discutidas e, eventualmente, fazer uma reforma ampla do orçamento. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas se você, em 2 minutinhos, pudesse fazer um comentário sobre esse movimento, como você enxerga ele, eu acho que a gente poderia fechar bem aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. Reforma do processo orçamentário. Eu acho muito importante, né? Você ter uma regra fiscal, como o novo arcabouço fiscal, o teto de gastos, é só um pedaço do regime fiscal. É uma tentativa de botar limites. Mas uma coisa muito maior do que isso é você ter um regime fiscal mais responsável e mais consolidado. Isso você só faz com uma reforma de todo o processo orçamentário. Foi aprovado em 2016 um projeto do senador Tasso Gereissati, não me lembro se ele era autor ou relator agora, mas ficou parado e a Câmara não deu seguimento, que é um projeto que moderniza todo o sistema orçamentário, de previsão de receitas, de emendamento, de investimentos, etc. Moderniza a Lei 4.320, que está com 60 anos de idade, e já não atende mais às necessidades, mas está lá parado na Câmara. Com relação à reforma administrativa, eu tenho um pouco de medo desse nome, porque reforma administrativa tanto pode ser uma reforma do RH, né, você redesenhar carreiras e etc., quanto pode ser uma reforma maior de como o setor público é gerido. E aí eu botaria ênfase numa questão que seria muito importante, que seria a de digitalização do governo. Se você conseguir organizar as bases de dados, digitalizar as auditorias, os dados para auditorias, digitalizar as políticas sociais, você vai diminuir fraude, você vai aumentar a eficácia, você vai prestar serviço com a necessidade de menos servidores. Então, existe um universo enorme de benefícios que você teria se houvesse um esforço de digitalização das políticas públicas. E hoje, o governo federal tem basicamente 2 empresas, Certo e Dataprev, de eficiência questionável. Elas formam ali um duopólio na prestação de serviço para o governo, cobram caríssimo, né? E não existe uma política de organização da base de dados, de comunicação de base de dados, de cruzamento de dados, e uma estratégia de prestação de serviços por via eletrônica que reduziria muito
o custo de folha de pagamento e aumentaria muito a eficiência de governo. Marcos, Marina, muito obrigado pela participação de vocês, por esse bate-papo aqui. Marcos, obrigado também pelo paper. Eu acho que é um tema extremamente importante e fundamental que as pessoas tenham ciência, conheçam, saibam o que está acontecendo. A resolução não é simples, mas é importante que pelo menos a gente tenha a clareza do que está acontecendo. E você joga a luz a esse tema, então obrigado aí por compartilhar e por produzir esse conteúdo. A gente, como eu falei, vai disponibilizar esse material para quem quiser escutar a qualquer momento nos nossos canais, especialmente YouTube, podcast, Spotify, então ficam todos convidados. Muito obrigado de novo e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e o prazer de conversar com vocês. Obrigada a todos. Foi uma verdadeira aula aqui, Marcos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Verdade. Obrigado. Abraço. Até logo.